Caminhando sobre a Terra. Uma viagem a 10 lugares ameaçados no planeta. Pode não parecer, mas estamos na Terra. Foi em lagos quentes como este, onde formas de vida primitivas deram o primeiro passo em direção a você, Homo sapiens. Porém, foram precisos cerca de 3,5 bilhões de anos até que a vida chegasse ao que você entende como vida hoje. Estas formas de vida ainda existem. Elas são os minúsculos seres que dão cor às águas destes lagos vulcânicos. São chamadas de bactérias termófilas. Elas foram os primeiros seres a se desenvolverem na Terra, quase tão antigas quanto sua formação. Estas formas de vida unicelulares são os ancestrais, as mães primitivas de todas as formas de vida que surgiram na Terra. Estamos olhando para os avós dos nossos ancestrais mais longínquos. Estes micro-organismos mudaram para sempre nossa história. Primeiro transformando a atmosfera antes lotada de dióxido de carbono, vestígios da formação violenta e tóxica do nosso planeta, em um lugar onde espécies mais complexas puderam evoluir. Isso não são rochas. São antigas colônias de bactérias chamadas de estromatólitos, que emergiram em mares rasos. Destes antigos aglomerados de vida primitiva, até os primeiros vegetais e algas, foi a vida que encheu o ar de oxigênio. Foi ela quem mudou a atmosfera. Todos nós, todas as formas de vida que habitam hoje a Terra, bebem do importante legado destes minúsculos seres. Nosso lar já foi um lugar impróprio para a vida há bilhões de anos. Mas a água que aqui chegou com os inúmeros cometas e meteoros, durante a era do intenso bombardeio, a distância perfeita do Sol, aliada a outros fatores, como a abundância de elementos químicos e proteínas primitivas, conhecidas como aminoácidos, essenciais para a formação da vida como conhecemos, fez deste planeta rochoso um lugar lotado de biodiversidade. Algumas espécies partiram em eventos apocalípticos que hoje chamamos de extinções em massa. Sabemos que elas foram pelo menos 5. Atualmente estamos passando por outra, a extinção em massa do Holoceno, que começou há cerca de 11 mil anos e que foi acelerada por nós a um ritmo até 1000 vezes mais rápido que o natural. Chamamos estes vestígios petrificados dos antigos habitantes da Terra de fósseis, e eles, mesmo adormecidos em um profundo sono de medusa, nos contam muitas histórias. Como teria sido a vida neste planeta há milhões de anos? Como a vida se moldou e se desafiou durante os inúmeros processos evolutivos e de extinção em massa? Algumas respostas talvez jamais tenhamos. O homem, porém, se desenvolveu junto com outras espécies do gênero Homo, mas há cerca de 200 mil anos, a evolução e o engenho do homem o fez virar o Homo sapiens. Mais tarde, extinguindo seus rivais. Estas outras espécies de hominídeos, talvez, tenham sido as primeiras espécies a se extinguirem por nossa influência. A partir daí, você, ser humano, colonizou todas as regiões da Terra. De polo a polo, você se tornou a espécie dominante, modificando, dominando cada canto deste planeta. A descoberta da agricultura há cerca de 11 mil anos fez você ter o primeiro grande acúmulo de comida, fazendo você se estabilizar, formando cidades e civilizações. A vida, sem dúvida, é uma dádiva destes inúmeros processos evolutivos que nosso planeta presencia há bilhões de anos. E durante estes bilhões de anos, inúmeras espécies sucederam-se umas às outras, bebendo da mesma água, sob a luz do mesmo sol, e pisando sobre a mesma terra.
Dinossauros ou neandertais beberam da mesma água. Tudo aqui está conectado como uma espécie de rede neural. Nada é autossuficiente. Os elementos naturais são nossos irmãos. Terra e fogo são inseparáveis. Água e ar também. Somos compostos pelos mesmos minerais das mais brutas rochas e pelos mesmos componentes orgânicos das mais estranhas formas de vida. Baratas, elefantes ou tubarões são nossos irmãos. Nenhuma espécie é inferior ou desnecessária. Ninguém é superior ou mais dono do planeta. Nenhum ser está aqui por acaso. Todos desempenham um papel e existimos graças à existência de outros seres. Nenhuma forma de vida evolui sozinha. Nenhuma é dona da outra. Dividimos o mesmo planeta e todos atuam neste mágico equilíbrio. Nenhuma espécie é inútil. Compartilhamos a mesma casa. A vida se sustenta numa linha harmônica que é facilmente rompida. Precisamos aprender a lidar com o título de espécie dominante, evocando as responsabilidades que vêm com este status. Entretanto, seguimos ignorando a atual situação do planeta. Mas, por quanto tempo? Como e por que a vida se desenvolveu aqui permanece um enigma. Porém, como a vida hoje muda e se extingue por nossa influência, é o ponto de partida de nossa conversa. Para mostrar a você que o que você faz importa, que o que você faz na sociedade reverbera nos mais longínquos ecossistemas, nós decidimos visitar 10 lugares ameaçados na Terra. Deixe-me dizer algo sobre estes lugares. Eles não são necessariamente os mais ameaçados, os mais belos e nem os mais mortais, mas todos eles carregam a digital do homem em seu destino, seja por sua interferência direta, indireta ou acelerando ciclos naturais. Nossa primeira parada é na Groenlândia, a terra verde dos Inuits. Groenlândia, uma palavra que evoca ilha, isolamento, esquimós e, é claro, aquecimento global. É nesta inóspita ilha, onde estão algumas das rochas mais antigas da Terra, o que talvez explique o magnetismo e o mistério desta ilha que guarda em suas entranhas muito da história geológica do planeta. É difícil imaginar que estávamos no pedaço de terra mais setentrional do mundo e também um dos lugares mais ameaçados hoje. Groenlândia no idioma local é Kalatlit Nunaat, que significa a nossa terra, não a terra de posse, mas a terra em que vivemos. Para o povo inuit, não existe minha terra ou sua terra. Para eles não há fronteiras, porque se consideram parte do ambiente. No seu sistema de crenças, tudo está conectado à terra. Os ancestrais, o idioma, o alimento e até um grande espírito que os conecta a tudo. Sem dúvida, uma invejável conexão com o lugar onde vivem. Para chegarmos ao começo da enorme massa de gelo, é preciso andar 18 quilômetros rumo ao interior, superando seus próprios limites e enfrentando grandes desafios.
Com 1,71 milhão de quilômetros quadrados, a grande capa de gelo da Groenlândia é a segunda maior massa de gelo da Terra, atrás apenas da Antártica. Uma vasta área que cobre aproximadamente 80% da superfície da maior ilha do mundo. A espessura do gelo pode chegar até 3 quilômetros no seu ponto de maior espessura. Estável mesmo em momentos de aquecimento no passado, a Groenlândia tem se mostrado um dos lugares mais sensíveis às atuais mudanças climáticas. Sabemos que eventos e ciclos naturais existem e que a Terra começou a ficar mais quente desde o fim da última era glacial. Porém, desde o começo das explorações no Ártico há cerca de 100 anos, cientistas vêm registrando uma preocupante aceleração no derretimento do gelo, impulsionado, sobretudo, por nossa sociedade movida a combustíveis fósseis. Ao analisarem amostras das enormes geleiras, os cientistas conseguem examinar bolhas de ar presas no gelo há milhares de anos. Nelas, centenas de informações sobre eras passadas podem ser colhidas. Quando comparamos estes dados com os atuais níveis de poluentes de nossa atmosfera, fica evidente o tamanho do problema. O homem nunca viveu numa atmosfera como a atual. Em maio de 2013, a concentração de dióxido de carbono na nossa atmosfera alcançou a marca de 400 partes por milhão, o valor mais elevado desde 3 milhões de anos atrás. O mar deveria estar completamente congelado nesta época do ano, mas as rachaduras denunciam que algo está errado no Polo Norte. A Terra está em sua fase mais quente em 11.300 anos. Desde os anos de 1970, o Ártico recua 12% por década. Desde 1992, a grande capa de gelo da Groenlândia perde 140 bilhões de toneladas de gelo por ano. O que causamos ao planeta é irremediável. Mesmo que parássemos hoje de lançar gases do efeito estufa na atmosfera, o que já foi lançado continuaria a aquecer o planeta por séculos. As partes escuras que aparecem sobre o gelo são resíduos de poluição e terra. No lugar cada vez mais quente, o vento leva a terra escura e seca para cima do grande manto. As partículas escuras absorvem mais calor e fazem com que o gelo derreta ainda mais rápido do que as partes brancas, que conseguem devolver parte da radiação que recebem. Rochas que nunca haviam sido vistas começam a despertar em meio ao degelo. Em 8 de julho de 2012, durante o verão do hemisfério norte, um satélite da NASA divulgou uma imagem que chocou o mundo. Os dados mostravam que 97% da ilha teve ao menos uma fina camada de gelo derretida. E o pior, isto aconteceu em apenas 4 dias. O degelo das geleiras não é a única tragédia no Ártico. Resíduos químicos provenientes do mundo inteiro estão sendo jogados na atmosfera, envenenando o ar, a terra e os mananciais. Ao observar o gelo formado há 50 anos, os cientistas têm encontrado traços cada vez maiores de metais pesados, como mercúrio, chumbo e pesticidas como o DDT, causando doenças e mortes prematuras de humanos e de outros animais. Estes poluentes percorrem longos percursos sob forma de gás, se condensam, caem sobre a neve, que derrete e entra no oceano contaminando a cadeia alimentar. Cada vez que um ser se alimenta do outro, a concentração e toxicidade vão aumentando na cadeia. A substância já foi encontrada até no leite materno de mulheres inuits. Os níveis destas substâncias têm crescido exponencialmente no decorrer dos anos. O sangue dos inuits possui algumas das mais altas taxas de metais pesados do mundo. Com a crescente exploração de petróleo na região do Ártico, isso só tende a piorar. Como em um jogo de pôquer, onde alguém dá as cartas, nós damos as cartas para a Terra e parece que não estamos dando as melhores.
Aqui, onde os sinais do aquecimento global são mais visíveis, havia um consenso entre o povo local e os cientistas que encontramos. Os verões estão cada vez mais quentes na Groenlândia. Em pleno começo de outono, a quantidade de icebergs que chegavam à baía de Narsarsuaq era preocupante. Soavam como enormes lágrimas de gelo, derramadas pela grande Mãe Terra. Em certo momento, durante uma conversa com o povo local, dissemos que no Brasil existem muitos céticos com relação ao aquecimento global. Nesta hora, uma senhora inuit mudou de expressão e nos disse: "Se lá duvidam que ele exista, aqui nós sabemos exatamente o que ele significa." Era chocante perceber a velocidade com que estes icebergs derretiam. Alguns maiores que um carro, derretiam em menos de 48 horas. E estamos falando de um lugar muito frio, em pleno Ártico. Gota a gota, eles vão se tornando parte de um oceano, cada vez mais quente. Enfim, nunca foi tão quente na terra dos Inuits. Pelo menos, não que o homem tenha visto. Aqui aos pés do Círculo Polar Ártico, onde o céu presenteia os olhos dos visitantes com belas auroras, seguimos nossa viagem no topo do mundo. A Islândia realmente parece outro mundo. Formada por sucessivas erupções vulcânicas durante 20 milhões de anos, a lava aqui mostra que ela é a grande artista. A ilha é um caso curioso do ponto de vista geológico. Encontra-se dividida entre a placa europeia e a placa norte-americana, fazendo com que o país, geograficamente, pertença aos dois continentes. O clima é severo, venta forte, o que ajuda a erosão no seu trabalho. No nosso caminho, encontramos inúmeros vulcões em atividade, geysers, lagos coloridos, rochas mágicas que desafiam a gravidade, areias negras como a noite com grãos enormes, e paisagens inóspitas com rochas magníficas que brotam da terra, onde gigantes parecem jogar futebol. Seguimos pela estrada Hringvegur, uma espécie de anel rodoviário que circula toda a ilha. Passamos por cidades com 10, 20 casas, e a maior delas, Vik, com 500 habitantes, mostra que o tempo parece que não passou, ou que passou muito devagar, desde que os colonos vikings se estabeleceram aqui, ainda no século IX. Muitas destas casas ficam aos pés de enormes paredões de rochas, como se fossem tsunamis, prontas para devorá-las. Tudo isso vai anunciando lá no fim da estrada, ainda a dezenas de quilômetros, o grande glaciar de Vatnajökull, nosso destino final. Vatnajökull é uma das maiores massas de gelo da Terra. Está situado na área sudeste da ilha, dentro do Parque Nacional de Skaftafell, cobrindo mais de 8% do país. Com os seus 8.100 quilômetros quadrados, é a segunda maior calota de gelo da Europa em termos de área e a maior em volume.
A espessura do gelo pode atingir até 1000 metros. Apesar do impressionante tamanho, o gigante vem diminuindo há alguns anos, devido às alterações climáticas e à atividade vulcânica recente. O degelo forma canais azulados que se estendem por quilômetros. Seguindo estes canais, encontraremos o maior testemunho deste preocupante degelo. With open arms, they welcome us home. With worried minds, they question us and wash our dirty clothes. There are mothers. Aos pés da grande geleira, no lugar conhecido como cabeça de Breiðamerkur Jökull, está Jökulsárlón, que quer dizer em tradução literal, o Lago da Geleira. Como é formado pelo degelo da enorme massa glacial, medições constantes mostram que o lago aumentou de tamanho 4 vezes desde os anos de 1970, graças ao aquecimento global, que impulsionou o deslocamento e o derretimento do gelo. Com 248 metros de profundidade e 18 quilômetros quadrados, tornou-se o maior e mais profundo lago da Islândia. O lago é formado por icebergs que se desprendem da grande Vatnajökull, formando um espetáculo macabro, um desfile pitoresco de pedaços de gelo, alguns com centenas de anos, que formam uma procissão fantasmagórica de luminosos icebergs azuis. Cada vez mais rápido, cada vez mais cruel. Um espetáculo macabro que não deve parar por aqui. Ainda aos pés do Círculo Polar Ártico, fomos ao encontro de um gigante, conhecer de perto um fenômeno pouco conhecido que tem dado sua contribuição para o aquecimento global. Permafrost pode não ser um termo comum para muitas pessoas. Trata-se de um solo que está permanentemente congelado, há séculos. Ele existe em quase todas as regiões setentrionais do globo, do Alasca ao Canadá, da Groenlândia à Escandinávia e também na Rússia, o maior país da Terra. A Rússia possui mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Entretanto, cerca de 63% do seu território é composto por permafrost, estendendo-se por quilômetros através das gélidas planícies da Sibéria e oblastes vizinhos. Este solo tem sido muito afetado pelas mudanças climáticas das últimas décadas. Nem mesmo os mais pessimistas imaginavam o degelo desta bomba adormecida, que carrega em suas entranhas metano, um gás com potencial de efeito estufa, ainda mais nocivo e até 30 vezes mais potente que o dióxido de carbono. Mas o inevitável em um planeta cada vez mais quente começou a acontecer. A camada de gelo, que era tida como impermeável, começou a derreter.
o solo sem o gás e o gelo de outrora começou a condenar áreas urbanas ao redor do globo, entortando prédios, ferrovias e até pistas de pouso. Ele é o grande vilão silencioso, que vem sendo liberado pelo degelo do solo. Alguns estudiosos dizem que a Rússia pode perder 30% do permafrost até 2050. Sabemos que o CO2 é o maior responsável pelo aumento das temperaturas na Terra. Mas, caso todo o permafrost derreta e libere toda a sua carga mortal de gás metano, isso causaria mudanças inimagináveis no planeta. Estaríamos literalmente em território alienígena. Mesmo numa das cidades mais sustentáveis do mundo, onde reinam soberanas as balsas sobre a água, os trens e as bicicletas, após grandes incentivos do governo e a reorganização do trânsito da cidade, o impacto do homem existe. Mesmo lugares em risco são culpados pela situação do planeta. A Holanda é um dos países que mais usam pesticidas por hectare. Os mesmos pesticidas que mantêm lindas essas tulipas são os que estão envenenando o Ártico e outras regiões da Terra. Entretanto, o mundo talvez tenha muito a aprender com a mobilidade urbana de Amsterdã, observando os acertos que lhes fizeram atenuar alguns erros do passado. Geograficamente, a Holanda faz parte dos chamados Países Baixos, que se encontram abaixo do nível do oceano. O país gasta milhões todos os anos para conter o avanço das águas do Mar do Norte. São cerca de 16 mil quilômetros de diques que controlam o nível das águas. Amsterdã, por enquanto, pode pagar a conta para conter as águas dos oceanos. Mas e os países mais pobres? Conseguirão fazer o mesmo? Maldivas, Tuvalu e Bangladesh são lugares completamente condenados. O que vamos salvar e o que abandonaremos? Ainda não sabemos. Outros seres talvez não possam fazer as mesmas escolhas que nós, e seus destinos talvez sejam mais dramáticos e incertos. Em frente à estação central de Amsterdã, instalamos um boneco inflável que, metaforicamente, simboliza o planeta, e perguntamos às pessoas o que elas faziam pelo Mr. Planet. Algumas observavam, esmurravam, faziam fotos, o agrediam, o cercavam e o abraçavam. Mas o sentimento mais comum com a situação do planeta ainda é a indiferença. Entretanto, alguns lhe dão amor. O envolvem e o protegem. Se o planeta fosse um indivíduo, estaria ele feliz?
A elevação do nível dos oceanos é uma verdade inconveniente e Amsterdã não estará imune. Por enquanto, Veneza, assim como outros lugares ricos no mundo, podem fazer esforços bilionários para barrar as águas dos mares. Como São Petersburgo, que construiu uma barreira no Mar Báltico ao custo de 6 bilhões de dólares. Mas num futuro próximo, estas soluções de engenharia não ajudarão muito e estas cidades continuarão vulneráveis. O planeta esquentou cerca de 0,8 graus centígrados nos últimos 100 anos, 0,6 centígrados só nas últimas 3 décadas. Se continuarmos no atual ritmo, a Terra poderá esquentar mais 0,4 graus centígrados até 2100, o que aceleraria o degelo, fazendo o mar subir até 2 metros no fim deste século. Porém, no futuro, se todo o gelo da Groenlândia derreter, poderá haver uma elevação ainda maior, de cerca de 7 metros no nível dos oceanos em todo o mundo. O manto de gelo da Antártica, mesmo estando mais estável, já apresenta sinais de degelo. Pode não parecer muito, mas já seria o suficiente para que mudássemos completamente nossos mapas. Em todo o mundo, 136 grandes cidades estão em perigo. 40 milhões de pessoas estão em risco nestes lugares. Milhões de espécies poderão perder seus habitats. Trilhões de dólares valem os lugares ameaçados, quase 10% do PIB mundial. Nova York, Recife, Bangkok, Sydney, Rio de Janeiro, Londres. A maioria das grandes cidades do mundo está em risco. Miami poderá virar uma ilha se o mar subir apenas 1,20 m. Com enchentes e inundações cada vez mais comuns, o mar já ameaça os suprimentos de água doce em vários lugares do mundo. O aquecimento global não vai implicar apenas em um mundo mais quente com oceanos mais altos, mas também em eventos climáticos cada vez mais extremos e desordenados. Mais calor no verão, ondas de frio mais intensas no inverno, secas prolongadas e tempestades apocalípticas serão mais frequentes. Riqueza não garante nada. Veneza já foi uma das mais importantes cidades comerciais do mundo e hoje tornou-se um marco, um símbolo dos muitos lugares ameaçados pelo aumento do nível dos oceanos. Parece que não se poderá fazer muito para que patrimônios culturais como este não desapareçam. Nenhum lugar no mundo talvez tenha perdido mais habitantes que Veneza. Estima-se que 120 mil deixaram a cidade nos últimos 50 anos. Um prelúdio do seu fim? Talvez. Alguns processos naturais, como o movimento das placas tectônicas, aliado à atividade humana local, vem fazendo com que a cidade afunde lentamente no decorrer dos séculos. Porém, o aquecimento global está acelerando sua triste sentença. Os mesmos canais que a tornaram mundialmente famosa a condenam. Construída sobre um arquipélago de 118 ilhas e formada por cerca de 150 canais, ela está cada vez mais vulnerável às marés altas. As charmosas gôndolas passeiam ano após ano por canais com níveis cada vez mais altos.
A cada 100 anos, a romântica Veneza afunda cerca de 15 centímetros nas águas do mar Adriático. Os corais do Oceano Atlântico representam apenas 7,6% do total mundial de arrecifes, mas são um lar para milhares de espécies e vitais para a manutenção da vida nestas águas. As barreiras de corais que existem na costa da região nordeste do Brasil são as únicas do Atlântico Sul. Espalhados por cerca de 3.000 quilômetros, os bolsões mais significativos estão entre os estados do Maranhão e o sul da Bahia. O fato de muitos destes corais estarem próximos de grandes cidades pode ser sua maior tragédia. A poluição doméstica e industrial, que lança esgotos e resíduos químicos no oceano, são uma das causas de doenças infecciosas entre os corais. Até os anos de 1980, os corais eram usados para a fabricação de cal no país. Eles eram extraídos, acredite, usando explosivos e picaretas. O litoral do Brasil já perdeu 80% de recifes de corais nos últimos 50 anos. O resto continua agora ameaçado principalmente pelas mudanças climáticas, que acontecem a nível global e que têm enorme impacto no oceano. Com mares absorvendo mais dióxido de carbono, o pH tende a ficar cada vez mais baixo, tornando os oceanos mais ácidos e alterando de forma preocupante a química dos oceanos. Fenômenos como o branqueamento e morte dos corais tornaram-se uma constante. Se a destruição continuar no ritmo atual, 70% dos recifes do mundo poderão desaparecer em apenas 50 anos. Restarão apenas esqueletos brancos calcificados, como um cemitério subaquático. Infelizmente, 20% deles já não podem mais ser recuperados. Olhando de fora, não passam de estranhas formas sobre a água, mas mergulhando, as manchas se transformam em uma explosão de vida e entendemos a importância de manter a saúde destes ecossistemas. A poluição, a pesca predatória, o grande tráfego de barcos nas áreas de corais, aliados às altas temperaturas dos oceanos cada vez mais quentes, fazem hoje com que a situação destes ecossistemas seja preocupante. Alguns especialistas apontam a degradação dos corais e aumento da temperatura dos oceanos como uma das maiores catástrofes do aquecimento global. A saúde dos oceanos é vital para nós. Quase todo o oxigênio que respiramos vem das cianobactérias ou algas verde-azuladas. Todos devemos muito a estes seres aquáticos, que estão há bilhões de anos lançando oxigênio na atmosfera, possibilitando o surgimento de nossa espécie. Durante nossa expedição aos corais do Atlântico Sul, o inesperado, mas não incomum. Uma rede de pesca cruza nosso caminho em alto mar. Encontramos uma tartaruga de pente, uma espécie ameaçada de extinção, sufocando, presa numa rede ilegal no meio do oceano. Ela deveria estar segura no seu habitat, mas não está. Nos perguntamos que tipo de ser coloca uma rede de pesca sobre um coral ameaçado. Nós temos esse direito? Somos os donos de todos os seres do mundo? Todas as espécies podem sucumbir pelo bem-estar de apenas uma, a humana? Esta nós conseguimos salvar. Mas e as outras?
De volta à costa, nossos olhos nos dizem que ainda podemos confiar em alguns de nossa espécie. Somos realmente uma espécie curiosa, capazes de sonhos incríveis, mas também de pesadelos terríveis. No mesmo dia vimos o pior e o melhor dos seres humanos. Atitudes como as dos membros da ONG no mar, na praia de Cajueiro, em Touros, no Rio Grande do Norte, nos mostram que nem tudo está perdido. Mesmo enfrentando grandes dificuldades financeiras, tendo que andar quilômetros por dia recolhendo animais feridos e demarcando áreas de desova, eles são munidos de muita determinação. Contam apenas com uma pequena ajuda da prefeitura local, que faz o que pode. Mas mesmo com tantas dificuldades, eles salvam milhares de animais da extinção todos os anos. Poucos animais nascem com tão poucas chances de sobreviver. De cada 1000 que nascem, apenas 2 chegarão à idade adulta. Estes animais nascem com uma determinação instintiva em direção ao mar. Uma pegada humana é só mais um obstáculo em sua jornada rumo ao oceano. Brasil, a 7ª maior economia do mundo, a 2ª do continente americano atrás apenas dos Estados Unidos, um dos gigantes emergentes da atualidade, um enorme país que ocupa o 5º lugar em população e em território. São quase 200 milhões de pessoas vivendo neste lugar, que guarda uma das maiores biodiversidades do planeta. Maior produtor mineral do continente, o maior produtor de soja e um dos maiores mercados consumidores do mundo. Quase tudo neste gigante soa superlativo, com riquezas acima do solo e abaixo dele. O Brasil já foi eleito o 4º maior poluidor da Terra, atrás apenas de China, Estados Unidos e União Europeia. Hoje ocupa o 6º lugar, não que tenha parado de poluir, mas porque Índia e Rússia começaram a poluir mais. O país desponta no cenário global, mas se pergunta: como proteger e explorar ao mesmo tempo? Como crescer sem se autodestruir? Sem repetir os erros dos países ricos e industrializados? É aqui que visitaremos os próximos lugares ameaçados de nossa lista. Caatinga, uma palavra tupi-guarani que significa Mata Branca, uma referência à paisagem árida e seca desta região de savana. É o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que ela não pode ser encontrada em nenhuma outra parte do mundo. Sua área ocupa cerca de 800 mil quilômetros quadrados, o que equivale a 11% do território do país. Entretanto, a Caatinga é o bioma mais fragilizado e o menos protegido do Brasil. Apenas 7% do ecossistema está em áreas de proteção. Poucos imaginam a grande biodiversidade que aqui existe. Estudos recentes apontam a Caatinga como rica em biodiversidade e endemismos.
Milhares de espécies vegetais e animais ainda sobrevivem nesta terra, que parece possuir pouca vida. A caatinga é um dos ecossistemas mais ameaçados da Terra. Ela fica localizada numa das muitas áreas de desertificação ao redor do mundo. Um problema que tende a crescer cada vez mais com o impacto humano e com o aquecimento global. Um enorme deserto pode estar se formando nesta região do Brasil. A área vulnerável à desertificação abrange 16% do território nacional e está distribuída sobre 11 estados. Encravada na região mais pobre e árida do Brasil, ela sofre com a exploração e o desmatamento. Com uma população carente de outras fontes de energia, a vegetação nativa acaba virando carvão vegetal. Mas o maior impacto e devastação vem das grandes indústrias. Os polos gesseiros e cerâmicos são os principais responsáveis pelo uso da lenha como combustível em seus processos de produção. Com a perda da vegetação, o solo sofre com o empobrecimento, pois fica exposto à erosão, abrindo caminho para a desertificação. Há 2 anos, a região enfrenta uma das piores secas da história. Milhares de animais morreram. Pouco parece ter escapado com vida nesta paisagem. Cada gota de água tem bilhões de anos e percorreu milhões de quilômetros até nos alcançar. Ela é abundante no planeta, porém água em casa ainda é um privilégio raro para algumas pessoas, mesmo em países ricos como o Brasil. A promessa de água nestes lugares é tão invisível e incerta quanto esta torneira que some em meio à paisagem. Uma miragem? Um sonho impossível? A região hoje possui um dos mais altos índices de desertificação do mundo. Processos assim tendem a ser quase irreversíveis. Em um planeta cada vez mais quente, o seu crescimento e aridez parecem infindáveis. Não existem eles ou nós quando se fala do que acontece na Terra. Estamos no mesmo barco. O problema e a responsabilidade são nossos. O que você faz na sua cidade interfere aqui e em várias outras áreas da Terra. Os lugares de natureza vasta e intocada estão desaparecendo em todo o mundo. Perder estes lugares significará perder uma parte de nós mesmos. Floresta Amazônica, o gigante verde. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, só na parte brasileira do bioma, ocupando quase metade do território do Brasil, ela é uma das maiores florestas do globo e uma das maiores concentrações de vida de toda a Terra. Uma em cada 10 espécies conhecidas no mundo vive na floresta amazônica. A floresta tropical existe há pelo menos 55 milhões de anos. Ela se formou provavelmente no período Eoceno. Cortada pelo rio que leva o mesmo nome, ele é o segundo mais extenso do planeta, com mais de 6.000 quilômetros de extensão e mais de 1.000 afluentes. A Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do mundo, com pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, responsável por cerca de 1/5 de todo o fluxo pluvial do mundo. O Brasil é o número 1 em biodiversidade. 13% dos anfíbios, 10% dos mamíferos, 17% das borboletas, 19% das plantas e 21% dos peixes do mundo encontram-se aqui.
A região é o lar de cerca de 2,5 milhões de espécies de insetos. 1 em cada 5 de todos os pássaros do mundo vivem nestas florestas tropicais. A diversidade de espécies de plantas é, sem dúvida, a maior da Terra. Alguns especialistas estimam que em 1 quilômetro quadrado pode conter mais de 1.000 tipos de árvores diferentes e mais de 90 mil toneladas métricas de plantas vivas. Deveria ser natural nosso instinto em proteger lugares como a Amazônia, mas infelizmente não é o que acontece. O desmatamento, o tráfico ilegal de animais, a extração predatória de madeira e de outros produtos oriundos da floresta estão matando este enorme bioma. Todos os anos, uma área do tamanho do estado de Sergipe é desmatada no Brasil. É o desmatamento e as queimadas que tornam o Brasil um dos maiores emissores de CO2. Com a aprovação em 2012 do novo Código Florestal Brasileiro, os grandes latifundiários comemoram. Este novo código flexibilizou o uso da terra, anistiando devastadores e perdoando multas. Na primeira medição do desmatamento após a aprovação da lei, foi constatado que a devastação da Amazônia brasileira cresceu 28% em um ano. 5,8 mil quilômetros quadrados foram destruídos de agosto de 2012 a julho de 2013. Os estados com maior crescimento no desmatamento foram o Pará e o Mato Grosso, justamente 2 dos maiores produtores de soja e carne bovina do Brasil. O país é o maior importador de pesticida do globo e usa cerca de 14 agrotóxicos que são proibidos na maior parte do mundo. O agronegócio pode até movimentar milhões, mas geralmente, numa terra onde entram a soja, a cana-de-açúcar e os grandes rebanhos, sai a floresta. Esta enorme plantação de soja não vai alimentar pessoas, e sim rebanhos cada vez maiores. Com mais de 211 milhões de cabeças de gado, existem mais bovinos que humanos vivendo no Brasil. O segundo maior rebanho do mundo. O país é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina. Um negócio de 7 bilhões de dólares. Como saciar o apetite dos países ricos por carne e proteger as florestas ao mesmo tempo? O mundo quer salvar a Amazônia, mas também quer comer mais carne. Os povos indígenas, que desde tempos imemoriais habitam estas terras, não eram tão desprezados e excluídos de diálogo desde a ditadura militar no Brasil. Suas terras e reservas legais estão sendo questionadas. A importância dos povos da floresta está diretamente ligada à preservação destes bolsões de vida. O som da floresta nos dá uma ideia da biodiversidade que aqui reside. Uma variedade muito semelhante à da floresta amazônica, já que ambas são florestas tropicais. Esta floresta úmida já cobriu quase toda a costa brasileira ao longo do Atlântico e também partes do Uruguai, Paraguai, Argentina e ilhas oceânicas. Do que existia no Brasil no século XV, época da chegada dos colonos europeus, restam apenas cerca de 7% da cobertura original, fazendo com que seja considerada hoje o bioma mais ameaçado do Brasil e uma das 5 florestas mais ameaçadas da Terra. A maior parte dos cerca de 7% que restam no Brasil estão na Serra do Mar,
entre os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A região da Mata Atlântica é a que mais possui unidades de conservação na América Latina. Apesar disto, as áreas protegidas cobrem menos de 2% do bioma, e metade das espécies de vertebrados ameaçadas não se encontram em qualquer área protegida. A região é desmatada há centenas de anos, por causa do ciclo da cana-de-açúcar, do pau-brasil, das plantações de café e, mais recentemente, por conta do enorme crescimento das maiores capitais brasileiras, encravadas na região da Mata Atlântica, sufocando a floresta com seu crescimento desordenado, invasões ilegais e industrialização nas zonas periféricas, que são fronteiriças à mata. O suprimento de água doce deste remanescente florestal abastece mais de 100 milhões de pessoas na costa do país. É aqui onde residem cerca de 70% da população brasileira, o que faz aumentar ainda mais o desmatamento e a invasão de áreas de preservação. O bioma possui 20 mil espécies de plantas, sendo 40% delas endêmicas, o que significa que elas só existem aqui. A fauna de vertebrados endêmicos é formada principalmente por mamíferos, aves das mais diversas espécies e anfíbios que, desde os anos de 1980, registram consideráveis diminuições de suas populações ao redor do mundo, tornando-os hoje os animais no topo do ranking de ameaçados. Apesar de legalmente protegida, a perda dos habitats, a caça e extração predatória de produtos florestais não diminuíram. Hoje, mais de 530 espécies animais e vegetais estão ameaçadas só aqui. E ainda existe muito a ser descoberto. Recentemente, foi descoberta uma nova espécie de porco-espinho em Pernambuco, o Coendou speratus, descoberto somente em 2013. Estima-se que exista no Brasil 1,8 milhão de espécies, mas somente 10% do que existe aqui é conhecida pela ciência. Entretanto, muitas espécies estão sendo descobertas tarde demais para serem salvas. E as já descobertas lutam para continuarem a existirem diante de nossos olhos. No Brasil, 627 espécies de animais estão severamente ameaçadas e poderão sumir nos próximos anos. A lista de plantas e árvores em perigo é grande demais para ser lida aqui. Há 500 anos, quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil e começaram a extrair riquezas destas matas, como o pau-brasil, talvez jamais imaginassem que um dia a floresta pudesse estar prestes a desaparecer. Infelizmente é assim. Nunca imaginamos que os recursos naturais são finitos. Se o Brasil não proteger a floresta amazônica, ela poderá em breve ter o mesmo fim da Mata Atlântica. Qual o futuro das florestas do Brasil? Nós não sabemos. Mas hoje, elas estão extremamente ameaçadas. As mudanças climáticas podem acelerar ainda mais estes processos de extinção das florestas. Florestas ocupam cerca de 30% da superfície terrestre. Elas são vitais para a vida do ser humano, devido a muitos fatores, principalmente de ordem climática. Árvores são memórias vivas da passagem do tempo na Terra, sobrevivendo fortes presas ao solo. Testemunhos de tempestades, invernos e até revoluções. Nós não evoluímos em prédios de concreto e cimento. Vivemos milhares de anos em meio à natureza. Este é o nosso lar. Nossas células reconhecem as células destas plantas. Elas são nossas irmãs. Evoluímos cercados por natureza. E aqui é o ambiente que é natural para nós. Uma das maiores aglomerações urbanas da Terra,
Quase 20 milhões de pessoas disputam aqui oportunidades e recursos naturais diariamente. É a locomotiva econômica do Brasil. Aqui a busca pela sobrevivência é tão acirrada como em qualquer selva ou outra grande cidade. Milhões em negócios circulam diariamente em São Paulo, que possui representantes de quase todas as grandes marcas e corporações do mundo. Uma das 10 cidades mais ricas do globo, com um PIB maior do que países como Chile, Israel e Singapura. O preço de tanto desenvolvimento? O envenenamento do ar, a devastação de dezenas de ecossistemas, a morte de rios e florestas. Aqui a morte de 2 ecossistemas, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, não parecem incomodar de forma significativa os milhões que trafegam nas grandes avenidas ao seu redor. São 2 cadáveres a céu aberto. Seus níveis de oxigênio estão sempre próximos a zero. Um projeto de despoluição começou há 20 anos e já foram gastos mais de 3 bilhões de reais. A mancha de poluição diminuiu, mas o oxigênio continuou baixo, tornando o rio um lugar pouco convidativo para a vida. Um imenso potencial turístico e de transportes fluviais que poderiam ajudar a desafogar o trânsito nas enormes vias ao seu redor. Mas isso seria impossível com o atual estado dos rios. Alguns podem não gostar do que veem todos os dias. Mas o que é feito para mudar isso? O que exigimos dos governantes? O quão dispostos estamos a mudar? Foram aterrados vários outros rios para a construção de grandes avenidas. Quilômetros de áreas de mananciais e florestas foram completamente devastados para dar lugar à maior megalópole do hemisfério sul. Infelizmente, este mesmo modelo foi seguido pela maioria das grandes cidades do mundo, que crescem cada vez mais, consumindo mais recursos, energia e tendo um impacto assustador no meio ambiente ao qual coabitam. Nem sempre sustentáveis, nem sempre conservacionistas. O apetite pelo crescimento é endêmico a metrópoles como São Paulo. Somam-se ainda a poluição intensa, a inversão térmica e a enorme quantidade de carros. Pela última contagem, em fevereiro de 2014, eles passavam de 5 milhões de automóveis. Cada vez mais rápida, a compra de carros é incentivada pelo governo federal brasileiro, com o pretexto de salvar a economia. Ao fazê-lo, o governo parece esquecer-se das consequências de incentivar o modelo de transporte individual. Consequências que recaem não só sobre a cidade, mas também sobre o planeta. Quase não se anda no trânsito das maiores cidades brasileiras. Engarrafamentos podem passar dos 300 quilômetros. Este é o preço de incentivar o transporte individual. Andamos para trás, enquanto não aprendemos a pensar coletivo. São Paulo esquentou muito nas últimas décadas. Tem sol em abundância como no resto do Brasil, mas quase nenhum painel de energia solar. São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, mas quase não tem metrô. A cidade do México começou a construir seu sistema metroviário quase na mesma época que São Paulo. E hoje, a cidade conta com 225 quilômetros de linhas, enquanto São Paulo mal passa de 75 quilômetros. São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo, mas quase nenhuma ciclovia fixa. A maioria delas é para divertimento nos fins de semana. Cidades como São Paulo podem parecer modernas, mas ainda repetem muitos erros do passado. Não percebemos que com este modelo colocamos em risco nossa própria existência? Cidades assim são uma ameaça a si próprias. Quais seriam os prejuízos no futuro pelos danos causados por cidades assim? Quem pagará essa conta? Os cofres públicos? As pessoas que nelas vivem? Ou deixaremos para as futuras gerações, como sempre fazemos? Nós pagaremos a conta, mas não pagaremos sozinhos. Todas as formas de vida na Terra sofrem com nossas escolhas erradas
e impactos. Não importa em que lugar da Terra você esteja, seu impacto viaja quilômetros até frágeis ecossistemas ao redor do mundo. Pode parecer que estamos muito distantes da natureza nestas grandes metrópoles, mas o que aqui não provém de recursos naturais? A Terra nos dá tudo o que precisamos, por mais modificados e industrializados que sejam os itens tecnológicos. Ainda assim, eles são de procedência natural. Cidades como São Paulo têm conserto? Talvez. Projetos inovadores desenvolvidos por cientistas e estudiosos em todo o mundo provam que a vida nas grandes cidades pode ser boa para o planeta. Estas tecnologias ou novas formas de lidar com o lixo, com o transporte, com a construção civil e com a reutilização de recursos nos dizem que precisamos urgentemente reciclar nossa relação com as cidades. Como unir os meios urbanos aos meios naturais sem destruir a ambos? A resposta talvez esteja na forma como você lida com seu impacto na cidade. Use menos o carro. Cobre dos governos melhorias na rede pública de transporte, coleta seletiva e preservação de áreas verdes. Sustentabilidade precisa ser pauta de campanha eleitoral no Brasil. Disguised ourselves with different names, If you want to have it all in your hands, just carry on, making great plans. Well, it's so easy giving up on great hands. Show them how to operate and how to love and shake hands. We're all the same. We've played that game, disguised ourselves with different names. Até 1900, 2 bilhões de pessoas habitavam nosso mundo. Em pouco mais de 100 anos, somos 7 bilhões. Até 2050, deveremos ser 9 bilhões de pessoas neste planeta. Será que você consegue imaginar o tamanho do impacto de tantas pessoas consumindo recursos naturais? Poluindo e destruindo ecossistemas? Nos últimos 100 anos, modificamos mais a superfície do planeta do que qualquer outra geração do passado. Nosso impacto é enorme. Nosso consumismo desenfreado transformou o planeta num enorme porto que precisa, a todo momento, substituir bens de consumo, alguns em perfeito estado de uso. Cada vez mais se deseja o último celular, não importa se o seu anterior tem apenas 8 meses. Queremos a última moda e a melhor comida importada. Mas esquecemos de saber a procedência do que consumimos. Quais foram as matérias-primas utilizadas? Qual a procedência delas? Como foi feito o transporte? O quanto isto andou e poluiu para chegar até nós? Enfim, pensamentos que geralmente não permeiam a cabeça dos consumidores em todo o mundo. A natureza e os mais pobres pagam um preço alto por nosso estilo de vida irresponsável. Somos a espécie mais evoluída do planeta? Devemos ser também a mais irresponsável. A humanidade consome 50% mais recursos do que o planeta é capaz de repor. Com as mudanças climáticas, a atmosfera do futuro deverá dificultar ainda mais a produção de alimentos. O desperdício de recursos é enorme. Quase metade dos alimentos produzidos no mundo
cerca de 2 bilhões de toneladas, são jogadas no lixo todos os anos. Esta responsabilidade não é só dos governos, mas também sua. Alguns seres humanos se recusam a mudar seus hábitos. Muitos dizem que os carros poluem mais e que usar menos plástico seria uma medida pouco eficiente. Infelizmente somos assim. Não enfrentamos nossos problemas e colocamos sempre a culpa do nosso impacto nos outros. O governo brasileiro acaba de reabrir usinas termoelétricas com a justificativa de que o baixo nível das águas nas usinas hidroelétricas estaria prejudicando a produção de energia no país. O Brasil está pagando um preço alto por deixar toda a sua produção de energia nas mãos de apenas uma fórmula. Um país continental que conta com um enorme potencial eólico e solar, quase adormecidos. O governo pensa ainda em abrir mais 4 usinas nucleares no país. Aceitar a energia nuclear é aceitar as possibilidades de desastres. Chernobyl no passado e Fukushima no presente nos dizem o quão terrível ela pode ser, matando a Terra por séculos. Dizem que o enriquecimento de tório será mais seguro e limpo, mas ainda não estamos muito certos disto. O tempo dirá. A verdade é que precisa haver uma revolução em nossas formas de produção e captação de energia. Os velhos moldes precisam ser abandonados para que possamos garantir a sobrevivência de nossa própria espécie. Os ventos que sopram sobre o Brasil seriam capazes de gerar 10 vezes mais energia que a usina de Belo Monte. A energia solar, por sua vez, ainda encontra grandes barreiras que impedem sua popularização. Os impostos ainda são muito altos e a falta de incentivos governamentais a torna uma realidade ainda muito distante neste ensolarado país. Locais inóspitos, como este lago vulcânico, podem guardar segredos e servir de exemplo para nossa incansável busca por energia. Na Islândia, a observação sobre o que a Terra pode nos fornecer sem agredi-la gerou a usina geotérmica de Bláa Lónið, uma das muitas que existem no país. Este lago azul, na cidade de Grindavik, abriga a usina de Svartsengi, capaz de fornecer energia suficiente para alimentar 60 mil casas. Ela retira da Terra o calor, que é convertido em energia. Nosso planeta nos dá tanto. O Sol nos dá tanta energia. Não podemos aceitar esta dádiva do universo, agredindo menos nosso planeta? Este é o único mundo que conhecemos. Cuidemos melhor dele. Devemos isto a este mundo que tudo nos dá. Honremos o lugar que ocupamos no espaço. Caminhando sobre a terra, eu vi desertos crescerem. Eu vi geleiras derreterem. E mulheres que não podem amamentar seus filhos, por seu leite estar infectado por metais pesados. Caminhando sobre a terra, eu vi solos antes permanentemente congelados encherem a atmosfera de metano. Eu vi a terra se abrir em fendas de desertificação. Caminhando sobre a terra, eu vi florestas sumirem no ar, no fino ar. Eu vi este mesmo ar que meus pulmões respiram invisível mudar de cor em um triste e tempestuoso céu. Caminhando sobre a terra, eu vi a enérgica aurora desafiando a razão como magia. Eu vi a terra de cima, de baixo e na altura dos meus olhos.
Eu vi pessoas que se importam e outras que nada querem fazer. Eu vi espécies tentando permanecer vivas. Eu vi o clima mudar e espécies se despedirem para sempre em um macabro ritual previsível. Caminhando sobre a terra, eu vi coloridos corais virarem cemitérios mórbidos agora esbranquiçados. Eu vi a terra chorar e eu chorei junto por não poder secar seus rios de lágrimas que se misturam às salgadas águas dos quentes mares. Mas, caminhando sobre a terra, eu vi o trabalho de voluntários que usam o ar dos seus pulmões para alertar e salvar. E eu aprendi a ter esperança. Eu me ensinei a ter esperança e a acreditar que juntos podemos diminuir nosso impacto, desacelerando o ritmo das mudanças no planeta. Nós precisamos honrar as responsabilidades que são evocadas com o status de espécie dominante na Terra. Podemos parecer pequenos diante das enormes mudanças, mas ainda assim elas importam e são o começo de grandes transformações em nossa civilização. Mudar nos mostrará o quanto evoluídos seremos em passar pela adolescência tecnológica sem nos autodestruirmos. Eu vi tudo isso caminhando sobre a terra. Doing up there? Come down from your home and show yourself. Take off that mask, put up our face. My life's a task, please throw me, set me free. I want to see the world, see the sea of love. I want to hear the word. I want to, all I want to see the world. See the sea of love. I want to hear the word.